Falando um pouquinho sobre a ansiedade, alguns pontos que eu observo e alguns pontos que eu acredito que pode te ajudar também. A ansiedade, pelo menos para mim, né? Ela vem em momentos em que eu não sei muito bem como vai ser o resultado de determinada ação. Então eu fico muito ansiosa às vezes para saber o futuro, para saber o que vai acontecer lá na frente. Ou muitas vezes como aquilo vai desenrolar. Então eu fico criando várias teorias na minha cabeça. Isso faz com que eu não foque no presente. Então, é importante você sempre estar ligado no seu dia a dia, dentro dos seus minutos, horários, para você não estar gastando tempo com isso, que não leva a nada. A execução, ela te leva para frente, mas você ficar pensando ansioso com o futuro não vai te levar a lugar nenhum. Pelo contrário, vai tirar a sua paz de espírito para executar aquilo bem e ter o resultado que você espera. Então, é importante você estar sempre observando isso, eu sempre ficar atenta. Outro ponto também é evitar gatilhos, evitar situações em que te deixam mais ansiosos. Eu, por exemplo, eu tenho mapeado alguns pontos que eu noto que todas as vezes que eu vejo determinada coisa ou que eu escuto determinada situação, me deixa ansiosa. Então, eu evito isso. E aí você tem que identificar o que é. Muitas vezes pessoas, por exemplo, eu já conversei com várias amigas que têm problemas com redes sociais. Então elas acabam que vê uma rede social e aquilo desperta uma sensação, um estresse, uma ansiedade, sabe? Meio que descompensada assim da realidade. Então é importante você analisar o que você está seguindo nas redes sociais, o que você está ouvindo, o que você está vendo, quais são as situações, as conversas que te deixam dessa forma ansiosos e tentar evitar, né? Teve uma vez que eu passei uma situação, a empresa onde eu trabalhava, ela foi vendida. E até ela ser vendida, a gente ficava numa ansiedade de quem que ia comprar, como que ia ser, se ia demitir todo mundo, se ia todo mundo ficar, para onde que a gente ia. E eu notava que os meus colegas de trabalho, geralmente, em alguns momentos, né, assim, de descontração, eles acabam falavam muito essa situação de como eles se sentiam, de como eles estavam preocupados, como que ia ser se eles fossem demitidos, o que ia acontecer. E eu notava que isso me causava uma angústia, me causava uma sensação de ansiedade. E eu ficava muito mal com isso. Então, o que eu fiz? Assim que eu mapeei isso, eu disse, não converso mais sobre isso, não. Então, eu evitava ao máximo. Quando eu notava que alguém estava falando sobre a venda ou sobre uma possível venda, de como que ia se desenrolar e tal. As teorias da conspiração, você deve saber como é que é. E eu me afastava, então eu evitava. Quando vinha isso na minha cabeça, eu dizia assim, olha, eu não tenho como controlar o futuro. O que eu posso controlar é o meu agora, o meu futuro. Então, grande parte das coisas eu posso decidir. Então, eu decidi permanecer na empresa mesmo sabendo disso. Foi uma escolha minha. Eu poderia muito bem também colocar currículo e ir embora, né? Conseguir o trabalho, conseguir, enfim, sair da empresa. Mas eu optei ficar. Então, se eu optei ficar, mesmo sabendo desses riscos, é importante você ter essa consciência e evitar esses gatilhos. Pessoas que talvez podem, às vezes nem tá falando por mal, é só uma sensação que você tem, aí é sobre você, não é sobre o outro, né? A sensação que você tem quando você escuta isso. Então, se afaste, né? Afaste tudo aquilo que causa em você problemas, realmente, esses gatilhos, essas sensações ruins, sabe? Quando você tá escutando uma conversa e você começa a imaginar e aquilo não te gera um sentimento bom, então você tem que evitar tudo isso. Evite esse tipo de conversa, evite esse tipo de pessoa e, principalmente, evite esses gatilhos. Descubra o que são, se são filmes, séries, pessoas em casa, pessoas no seu trabalho, o que é, e tira da sua vida. Aí você vai se tornar uma pessoa menos ansiosa. É tanto que eu notei que quando eu comecei a não conversar tanto sobre isso, quando o pessoal vinha, eu mudava de assunto, tentava me concentrar em outras coisas, tentava não ficar observando, tipo, quando estavam conversando e eu tava lá no meio. Às vezes não dá pra você sair, né? Às vezes, por exemplo, no café da tarde, não tem como você se levantar, ir embora e ficar sem lanchar, porque o pessoal tá conversando, mas
tenta abstrair, tenta conversar outras coisas, tenta focar em outra coisa. Eu olhava as mensagens do celular, eu fazia outras coisas e não ligava para o que estava acontecendo. Basicamente, não escutava, evitava. Não escutava mesmo, tipo, não ouvi. Eu me concentrava em outras coisas, então, às vezes tem pessoas falando ao seu lado, eu consegui essa habilidade. Pessoas falando ao meu lado e eu não escutava, eu tava escutando outras coisas, eu tava falando outras coisas, eu tava olhando outras mensagens do celular, enfim, eu tava fazendo outra coisa que não era escutar a conversa da pessoa, porque eu sabia que aquilo não ia ser benéfico pra mim. Então, às vezes, você tem que ser um pouquinho egoísta nesse ponto e focar no que é interessante pra você, tá? Até porque a sua saúde mental é importante. Se você não estiver bem mentalmente, é difícil você ter outras coisas que te façam suprir isso, porque a nossa mentalidade é tudo, gente. A nossa diferencial entre um bicho normal e o bicho ser humano é basicamente a nossa mentalidade, é o ato de pensar, é o ato de ser, de existir, e tudo isso você só tem se você tem um mental bom. Então, é muito difícil fazer qualquer coisa assim plenamente se você não está plena mentalmente. Então, cuide da sua saúde mental. E a ansiedade é horrível, principalmente se ela estiver muito aguçada, assim, se estiver muito presente na sua vida. Então, se cuide, cuide da sua saúde, cuide da sua mente, respire. Em determinados momentos, não escute o que todo mundo quer dizer, escute a si mesmo, escute o seu coração, escute o que você quer. Independente, mas estão dizendo isso, estão pensando aquilo. Qual é o seu pensamento sobre isso? É isso que é importante. É o seu ato de pensar, é as suas decisões. E não espere que, tipo assim, a ansiedade vai passar sozinha, tá? Você tem que geralmente tomar alguma ação para que ela vá embora. E você relaxa, você respira, você pensa, você conversa com pessoas que são importantes para você, pessoas que você vê que pode te ajudar de alguma forma nesse aspecto de ansiedade. Desabafa, fala um pouquinho, chora se precisar, fica com raiva também se precisar, mas que tudo isso passe e que você consiga se restabelecer, tá? Tudo é importante e a saúde mental é primordial. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Compartilhei até um pouquinho da minha história aí com vocês, mas é importante a gente ter esses momentos, né, para você entender como é que funciona também com outras pessoas e a questão da ansiedade que tá super presente no nosso dia a dia, tá bom? E se você tiver alguma técnica bacana de ansiedade, coloca aqui nos comentários que eu vou adorar ver. Um abraço e até mais!